Diversificação. Essa é a palavra que define o ES Rural de hoje. Temos um bate-papo descontraído com o Marcel Belic, um jovem que viu no campo uma oportunidade para a vida toda. Vejo hoje como um desafio, né? A princípio, na minha maturidade, né, que a gente vai vivendo e aprendendo. A princípio foram outros motivos, mas hoje eu tenho isso em mente, esse objetivo, esse dever de enriquecer esse setor da economia do nosso país. Uma entrevista do Enio Bergoli, secretário estadual de Agricultura, sobre como o rural capixaba se mostra por aí. Hoje o Espírito Santo é grande produtor e exportador de diversos produtos agrícolas ou também produtos industrializados a partir da agricultura. São mais de 100 países onde chegam os produtos capixabas. Do fundo do baú, um curso sobre a utilização de agrotóxicos nas lavouras. A saúde do consumidor e também a questão do meio ambiente, que o uso de produtos químicos é uma questão que diz respeito a produtos tóxicos e que necessita de que aquele que está usando o produto tenha uma consciência de que, se não fizer de forma correta, ele pode trazer danos ao ambiente e a ele próprio. Tem mais. Ibiraçu, no norte do Espírito Santo, e as vantagens do milho capixaba Incaper 203. Esse material 203 ele atende qualquer produtor de base familiar, independente do clima, do solo, da região. Ele é bem aceito em função das condições e comparativamente com os materiais que estão no mercado de outras empresas, não que eles sejam ruins, mas não se adequam aos produtores. Tem ainda as explicações sobre broca e bicho mineiro, duas pragas que tiram o sossego do cafeicultor capixaba. O bicho mineiro, ele compromete porque ao perfurar as folhas, ele vai diminuir um pouco a capacidade fotossintética da planta, diminuindo a produção. E mais, um pouquinho sobre os benefícios do chocolate. Tudo isso e muito mais você acompanha no ES Rural de hoje. Fique com a gente. Bom dia, tudo bem? A gente começa o ES Rural de hoje falando de um produto que pode ser utilizado como comida para a família rural capixaba, como alimento para as criações e que ajuda a reduzir os custos nas propriedades rurais do Espírito Santo. O milho capixaba Incaper 203 é excelente para a produção de fubá, polenta, canjiquinha e também pode ser usado para alimentar as aves, melhorando a produção de ovos e carne. Em Ibiraçu, no norte do Espírito Santo, produtores rurais conheceram de perto todas essas vantagens do milho capixaba Incaper 203. Olha só. Ele faz parte da alimentação de pessoas e também dos animais. Rico em proteínas, o milho foi uma das variedades de sementes estudada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper. Durante 20 anos, os pesquisadores buscaram uma variedade que se adequasse às terras e climas do Espírito Santo. Na realidade, é um material que é adequado à situação dele. É um material que foi trabalhado há mais de 23 anos, dentro do perfil do Estado do Espírito Santo, avaliou-se vários materiais, inclusive crioulos, e dentre essa misturança, vamos chamar assim, que houve, esse material 203 ele atende qualquer produtor de base familiar, independente do clima, do solo, da região. Ele é bem aceito em função das condições e comparativamente com os materiais que estão no mercado de outras empresas, não que eles sejam ruins, mas não se adequam aos produtores. Eu acredito que vai ser um produto que vai progredir bastante, principalmente para a área comestível, né? Alimentação humana, porque hoje não tem quase mais milho, um milho puro, só tem um milho transgênico, né? Praticamente isso. E vamos tentar trabalhar sobre isso aí, né? Eu, inclusive, já me preparando para o futuro, eu já fiz um moinho para preparar o meu fubá e distribuir depois aí para a comunidade. Possibilidade de aproveitamento das sementes pode ocorrer até por 3 plantios. Eu acredito que com esse vai ajudar bastante, que nós podemos refazer as nossas plantações, né?
aproveitando as sementes desse aí. Além do alto valor nutritivo, a variedade é resistente a pragas e doenças e ainda tem uma boa produtividade. Seu Lírio começou a plantar milho aos 7 anos de idade ao lado do seu pai. Mas o cultivo acabou ficando de lado. Agora vai voltar a produzir. Se tiver um milho que dá boa produção, que produz bem, então vai ser muito mais rendável, vai ser muito mais produtivo. Então vai ter muito mais futuro em cima dessa plantação, né? Na realidade é um material que é adequado à situação dele. É um material que foi trabalhado há mais de 23 anos, dentro do perfil do Estado do Espírito Santo, avaliou-se vários materiais, inclusive crioulos, e dentre essa misturança, vamos chamar assim, que houve, esse material 203, ele atende qualquer produtor de base familiar, independente do clima, do solo, da região, ele é bem aceito em função das condições e comparativamente com os materiais que estão no mercado de outras empresas, não que eles sejam ruins, mas não se adequam aos produtores. Pois é, e tem mais, hein? As sementes do milho capixaba Encaper 203 podem ser utilizadas nos próximos plantios. Isso sem falar que são mais nutritivas, mais produtivas e se adaptam bem a vários ambientes. É tecnologia capixaba melhorando a vida da população. E por falar em tecnologia, você já sabe que para fazer café de qualidade é preciso adotar o pacote de tecnologias recomendado pelo Encaper. Essas técnicas ajudam, por exemplo, a combater pragas comuns nos cafezais, como a broca do café, um bicho pequenininho, mas que causa um estrago enorme na plantação. Sobre esse assunto, eu conversei com o Josiel Heckel, que trabalha no Laboratório de Entomologia do Encaper. Ele deu várias dicas valiosas para ajudar o cafeicultor a combater os insetos que causam danos ao cafezal. Vamos ver as dicas, então. Josiel, que tipo de estrago a broca causa na cafeicultura? Bom, esta broca ela causa prejuízos porque ao perfurar o fruto do café, causa depreciação do grão, causa perda de material, fazendo com que esse material fique muito leve, estrague mais fácil e você não consegue comercializar esse café por causa todos esses furos que ela faz. E é comum encontrar broca nas lavouras de café do Espírito Santo? Lavouras que não tem um certo cuidado, que lavouras mais antigas, que não é colhido tudo, você encontra bastante mesmo. O Encaper dá algumas orientações técnicas para o cafeicultor evitar o problema, né? Sim, dá todo o suporte, tanto na área de controle quanto na área de identificação. O laboratório de entomologia faz a identificação da broca, a incidência e faz o monitoramento dessa praga para tentar o controle. De que forma que é feito esse trabalho? Bom, inicialmente, para fazer o monitoramento dessa praga, é colocado armadilhas, que tem 3 tipos. A armadilha delta, que é usado o feromônio para atrair as fêmeas. Usado a armadilha que foi fabricada pelo IAPAR, que é usado a mistura de metanol, etanol e café solúvel para atrair tanto o macho quanto a fêmea, que é eliminado com água e sabão. Essa armadilha que eu vou mostrar agora. Como é que ela funciona? Como é que é essa armadilha aí? Essa armadilha foi desenvolvida pelo Instituto Agronômico do Paraná, utiliza material reciclável, uma garrafa PET, um pequeno recipiente onde é colocado um líquido chamado semioquímico, que é composto de 1 parte de etanol para 3 partes de metanol e café solúvel. Ela vai atrair as brocas, que nessa parte de baixo da armadilha é colocado água com detergente ou sabão. As pragas vão cair aqui dentro e vão morrer afogadas. Ela é atraída pelo cheiro do café que está aí nessa mistura? Sim, pelo cheiro do café solúvel que está dentro dessa mistura, semioquímico. E aí essa armadilha é para ver nível de infestação ou ela consegue eliminar a broca da lavoura? Você pode ver nível de infestação, migração das pragas e vai controlar, deixando a praga, não acabando com a praga da cultura, mas vai deixar um nível aceitável, vai diminuir bem a sua população de pragas. Reduz a incidência? Sim, reduz a incidência. Além da broca do café, existem outras pragas. O bicho mineiro parece que compromete também, ou pelo menos ameaça a cafeicultura do Espírito Santo. Sim, o bicho mineiro ele compromete porque ao perfurar as folhas, ele vai diminuir um pouco a capacidade fotossintética da planta, diminuindo a produção. E
Como que é o trabalho do Incapé com relação ao bicho mineiro? É feito identificação de áreas onde ocorre de incidência dessa praga e feito controle, tanto do bicho mineiro quanto da broca do café. E sugerido ao agricultor o uso de alguns controles químicos, quando é agricultura normal e agricultura orgânica, os controles biológicos. Tanto fungos que fazem o controle produzindo hifas por cima desse inseto, quanto o uso de vespas parasitoides. A seguir, como o Rural Capixaba se apresenta para o público. São propriedades bastante diversificadas, em que se produz alimentos, hortaliças, fruticultura, pecuária, leite. Isso tudo está aqui representando a conservação dos recursos naturais. Tem ainda um curso sobre o uso adequado de agrotóxicos numa reportagem retirada lá dos nossos arquivos. A saúde do consumidor e também a questão do meio ambiente, que o uso de produtos químicos é uma questão que diz respeito a produtos tóxicos e que necessita de que aquele que está usando o produto tenha uma consciência de que, se não fizer de forma correta, ele pode trazer danos ao ambiente e a ele próprio. Tudo isso e muito mais você confere ainda nessa edição do ES Rural. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. O ES Rural está de volta com uma pergunta. Como é que a agropecuária capixaba é apresentada para o público? Recentemente foi realizada a Granexpo-ES, um evento para mostrar as diversas cadeias produtivas da agropecuária do Espírito Santo. Na exposição, o secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, falou sobre a força do rural no estado. Vamos conferir. A agropecuária, quando consideramos elos como a agroindustrialização, setor de insumos, distribuição e logística, toma uma dimensão muito relevante no Espírito Santo, onde mais de 60 municípios têm nessa atividade a fonte dinâmica de geração de emprego e renda. E a Granexpo-ES, hoje já considerada como um dos maiores eventos do Brasil do segmento, é uma grande oportunidade para que as pessoas que residem aqui na Grande Vitória, cerca da metade da população, conheça um pouco a relevância desse setor, que hoje o Espírito Santo é grande produtor e exportador de diversos produtos agrícolas ou também produtos industrializados a partir da agricultura. São mais de 100 países onde chegam os produtos capixabas. Nesta feira, nós também estamos comemorando o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que é aquela que predomina no estado do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo é grande exportador de gengibre, por exemplo, porque temos essa cultura na força da agricultura familiar. E é assim também com café, é assim também com macadâmia, com mamão. Somos também expoentes na produção de cacau, de seringueira, de hortaliças, e todas essas cadeias produtivas estão aqui representadas neste grande evento, ou seja, sistemas de alta tecnologia de café, de fruticultura, sistemas agroflorestais. Também temos aqui no Espírito Santo a maior área irrigada proporcional ao território que o estado tem no Brasil. Montamos também piscicultura associada à reservação de água para irrigação. Montamos também um sistema de produção agroecológica. Hoje, em termos de folhosas, o Espírito Santo é o 4º produtor de produtos orgânicos do Brasil. Portanto, essas atividades estão aqui representadas para que o público urbano conheça essa força do interior do estado do Espírito Santo. A propriedade modelo demonstrada nesse evento é uma réplica do que ocorre com a maioria das propriedades tidas como propriedades de base familiar. Essas propriedades têm uma multifuncionalidade, são propriedades bastante diversificadas, em que se produz alimentos, hortaliças, fruticultura, pecuária, leite. Isso tudo está aqui representando a conservação dos recursos naturais. E também associada a essa propriedade modelo de produção aqui que colocamos para o público visitar, também temos uma vila em que estamos demonstrando programas importantes que o governo conduz em parcerias diversas com os municípios, na área de pavimentação de estradas, na área de reforço de energia de monofásica para trifásica, na área de telefonia móvel, internet. Portanto, os investimentos, os nossos
as nossas experiências em infraestrutura rural e também na parte de produção agrícola estão sendo demonstradas aqui. Além, é claro, né, de conduzirmos um fórum de desenvolvimento em que mais de 300 horas, né, nós vamos ter aqui de debate, discussões, cursos, minicursos, para cada vez mais fazer com que o conhecimento chegue efetivamente em quem mais precisa, que são os agricultores de base familiar. Hoje nós temos um sistema público agrícola, né, bastante organizado. Temos a Secretaria de Estado da Agricultura como coordenadora desse sistema e que é responsável pelos projetos de infraestrutura nas áreas de telefonia, nas áreas de energia, né, de habitação rural, de telefonia móvel, de internet. Temos também os serviços, né, de pesquisa, assistência técnica, extensão rural, organizados numa autarquia, que é o INCAPé, que presta serviços relevantes, né? Ou seja, levantando, pesquisando novos materiais genéticos, além de fazer a socialização do conhecimento por meio da assistência técnica. Também temos uma instituição, o IDAF, que tem um trabalho específico na área de defesa, inspeção, fiscalização, defesa florestal, para não só garantir a qualidade dos alimentos ofertados à mesa, como também garantir aí a nossa biodiversidade e o nosso meio ambiente. E também, né, várias estruturas de comercialização e abastecimento. Temos um sistema de 4 SEASAs implantados em todas as regiões do Espírito Santo, em que nós criamos mecanismos, canais de comercialização, especialmente para esses pequenos agricultores, que são os agricultores de base familiar. Obrigada, secretário, pelas informações. Bem, o assunto agora é a utilização de agrotóxico nas lavouras. Nos arquivos da Agropecuária Capixaba, encontramos uma reportagem sobre um curso que orientou produtores rurais sobre o uso correto e seguro de produtos químicos. Vamos rever. Foram 15 inscritos para a capacitação que conscientiza os agricultores quanto ao uso do produto de acordo com a legislação, a saúde do produtor e do consumidor e a redução de impactos ambientais sobre a água, o solo, as plantas e os animais. Hoje nós estamos tendo muito problema no meio rural com a aplicação de venenos nas lavouras de café, laranja, pastagem. Então é preciso que esses produtores sejam capacitados para que não haja nenhum impacto ambiental, não contaminação de águas, matança de passarinho, enfim, que eles saibam o que estão fazendo. Os realizadores do evento acreditam que depois do curso os produtores tenham mais consciência e façam uso do veneno apenas em casos de real necessidade. A expectativa é que esses produtores eles possam ter consciência da importância do uso correto, quando usarem, terem a responsabilidade, a preocupação com a saúde do aplicador, a saúde do consumidor e também a questão do meio ambiente, que o uso de produtos químicos é uma questão que diz respeito a produtos tóxicos e que necessita de que aquele que está usando o produto tenha uma consciência de que, se não fizer de forma correta, ele pode trazer danos ao ambiente e a ele próprio. O instrutor ensina aos participantes todos os processos necessários na aplicação de agrotóxicos. E para fazer o uso do produto, a roupa é fundamental. O equipamento, a bota esteja sempre por baixo da calça, a calça sempre por cima. O papel da viseira aqui é proteção do olho, ela tem como proteção do olho, né? A máscara é para proteção da questão de poeiras, de ar, para a questão de intoxicação. Esse avental à frente, ele é usado no preparo, na hora de você fazer a aplicação, ele vem para trás, ele é trocado. Aí eu vou fazer a aplicação, eu vou ter que tirar o avental daqui. Ele vem para as costas, porque aqui nas costas o risco da bomba, vazamento, você proteger as costas do aplicador. Aqui ele colocou a camisa por dentro, a camisa sempre por fora, proteção do corpo. Então, o objetivo é esse. A luva, quando ele está aplicando para o chão, ela pode ficar dessa posição, mas quando ele for levantar o braço, a luva não pode ficar aqui, ela tem que ficar aqui para proteger
porque senão a barra, quando ele estiver aplicando, pode ter penetração de produto. Então, o objetivo do equipamento é a proteção do corpo do aplicador. O propósito do treinamento é orientar aos produtores rurais, trabalhadores, no sentido de segurança no uso e aplicação de produtos químicos, os chamados agrotóxicos, produtos fitossanitários. Os produtores estão satisfeitos com o curso e garantem que vão colocar em prática o que viram na teoria. Tem muita gente que está usando produtos venenosos, até inclusive lá perto de mim, que usa os produtos, larga a embalagem jogada, não sabe aplicar o remédio, isso causa dano. Então o que eu aprendi aqui, eu vou passar para os companheiros, não fazer mais. O que eu aprendi aqui eu vou passar para os outros, que é uma coisa que nós temos que fazer para nós, para a saúde, meio ambiente, para todos. O que vai ser aprendido aqui, vamos levar cada um aqui para uma região. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e deixar essa conversa um pouco mais doce. Comer chocolate é um verdadeiro convite ao prazer. É só comer um pedaço que a pessoa sente um bem-estar instantâneo. Qual o motivo disso? Explica pra gente, Hércules. Juliana, o motivo é que o cacau, matéria-prima do chocolate que é bastante produzido no Espírito Santo, possui um composto chamado flavonoide, que é responsável pela produção da endorfina. Esta, por sua vez, é um hormônio que afeta o humor do indivíduo de forma positiva, gerando este sentimento de bem-estar. A endorfina também serve para causar um alívio após a prática de atividades físicas intensas. Ou seja, se sua rotina tem sido difícil, se o trânsito te estressa, um pedaço de chocolate pode te ajudar a relaxar. Eu sei que quase ninguém diz que não gosta, mas e você, Juliana? Aprecia um bom chocolate? Com certeza, Hércules. Aliás, é difícil encontrar alguém que não gosta de chocolate. Bem, a força do rural capixaba está agora nas mãos das novas gerações. Dia desses, eu encontrei com o Marcel Belic, um jovem de 21 anos, morador de Linhares, no norte do Espírito Santo, que resolveu apostar no rural capixaba para construir o próprio futuro. Então, vamos ao quadro 2 Dedos de Prosa ao som do violão de Marcel. Como é que surgiu a agronomia na sua vida? Bom, minha experiência com a agricultura, aliás, não foi nem experiência, mas um contato, né? O patrão do meu pai produtor de gado e outras culturas, né? Minha mãe trabalhou muito tempo com paisagismo também. Então, você meio que nasceu nesse meio? Foram alguns contatos e a aptidão também, né? Foram coisas que motivaram, assim. Hoje, como é que tá? Tá satisfeito com o que você está fazendo? Está estudando agronomia? Sim, satisfeito. Eu me adaptei bem ao curso. Tô curtindo bem estudar agronomia. Como é que você enxerga a juventude, as pessoas da sua idade envolvidas com o meio rural, com as coisas do campo? Tem muita gente que procura esse mercado? Como é que é? Bom, acredito que poderia ser mais valorizado, né? O nosso setor primário, o setor da agricultura, ser mais divulgado, porque eu vejo que a gente está um pouco esquecido. O nosso setor está um pouco esquecido, né? Igual os programas relacionados à agricultura na mídia, o tempo é curto, é só meia hora, já foi maior tempos atrás, certo? Então, está um pouco esquecido, na minha opinião. E aí, por isso, para tentar resgatar, inclusive, você resolveu investir nessa área? Sim, eu vejo hoje como um desafio, né? A princípio, na minha maturidade, né, que a gente vai vivendo e aprendendo. A princípio foram outros motivos, mas hoje eu tenho isso em mente, esse objetivo, esse dever de enriquecer esse setor da economia do nosso país. Beleza, vamos colocar mais um pouquinho de música para encerrar nosso bate-papo? Vamos lá. Fica aí o pedido do Marcel em nome das novas gerações.
Um novo olhar para o agronegócio certamente vai fazer o rural capixaba cada vez mais forte. Marcel, foi um prazer ter esse bate-papo com você, hein? E olha que coincidência, nesse bate-papo eu descobri que conheço a mãe do Marcel, Penha Beli, que tinha uma floricultura na época em que eu morava em Linhares. Beijo grande, Penha. Parabéns por incentivar o seu filho a valorizar o rural do Espírito Santo. E se você que está em casa quer participar do nosso programa, você já sabe. É só enviar um e-mail para esrural.tve@rtv.es.gov.br. A gente fica por aqui, mas volta a se encontrar na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.